Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. O que vocês fariam se estivesse em um mundo totalmente alternativo e do nada um gigante continente se formasse cheio de recursos naturais muito valiosos? E que fosse possível explorar livremente, desde que conseguisse voltar vivo? Pois é pessoal, o nome desse anime é Gunjo no Magmel. Como de costume, o nome vai estar aqui na descrição do vídeo, então já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Uma nova era de exploração começa com o surgimento repentino de um novo continente conhecido como Magmel. O vasto acervo de recursos naturais nunca antes visto estimula a exploração de sua vasta paisagem, tanto pela abundância de animais, plantas e minérios, como de seus mistérios e monstros perigosos. No entanto, o desconhecido nem sempre é dócil. Para sustentar as expedições, as pessoas conhecidas como pescadores se especializam em lidar com a perigosa vida selvagem de Magmel, resgatando os aventureiros e pessoas gananciosas que buscam fama e riqueza, de forma fácil. Mas quando ingressam para dentro das florestas, percebem que a história é mais complicada do que aparentava. Um desses pescadores é Iniu, altamente qualificado e experiente, que realiza operações de busca e salvamento para clientes, com a ajuda de seu assistente Zero. Ele localiza aventureiros e pessoas que buscam desbravar a floresta, mas que acabam sendo derrotadas e ficando em estado crítico. Seu trabalho é salvar essas pessoas, e para isso, suas habilidades são reconhecidas como as melhores e mais bem apuradas. Iniu vive em uma grande cidade, quase sem dinheiro, com sua equipe em uma sala minúscula. Lá ele recebe os clientes que o contratam para resgatar seus entes queridos, ou pessoas próximas, que se aventuraram no continente Magmel. Em um dia normal, Iniu recebe um jovem muito doente, em seu escritório. Esse jovem chamado Krix conta que seu irmão mais velho foi se aventurar em Magmel, em busca de um tesouro especial que valia muito e podia recuperar sua saúde. Mas por conta da sua ganância e imprudência, acabou desaparecido no continente, o que levou Krix, com seu pouco tempo de vida, a recorrer ao grupo especial de Iniu. Depois de escutar toda a história, Iniu acaba aceitando o trabalho, então ele e Krix vão de helicóptero até um ponto muito próximo de Magmel. Eles estão sem nenhum armamento, pois se levassem, seriam repelidos pela floresta. Depois de pousarem em uma pequena cidade no meio do nada, eles pegam um cavalo para ir até um monte. Os dois seguem caminhando. Krix, com sua saúde frágil, acaba atrasando um pouco, até que eles avistam um homem com um parasita na cabeça. Iniu fala que se tentasse ajudar poderia acabar morto, pois o monstro toma conta da vítima e a usa de isca para que outros tentem ajudar e sejam pegos. Em resumo, era uma armadilha. Mais adiante, Iniu avança extremamente rápido, sozinho, entre as árvores, e chega a um local cheio de aves perigosas e gigantes. Ele avança com sua velocidade incrível, criando uma espada de eletricidade negra saindo de sua mão. E depois de simplesmente fatiar todos os monstros, ele segue explorando o local para poder encontrar o alvo da missão. Enquanto isso, o irmão de Krix aparece do nada, levando seu irmão até um local onde haviam centenas de esqueletos de pessoas mortas. Krix, assustado, pergunta ao seu irmão o que significava tudo aquilo, que logo responde que para aquela flor florescer, precisava de mais alguns cadáveres. Nisso ele já dá uma espetada de surpresa no seu próprio irmão, fazendo finalmente a flor se abrir. Nosso protagonista até chega no local a tempo, mas ele fica muito furioso ao escutar as últimas palavras de Krix. Ele escuta a choradeira de Krix, fica putaço e avança com fúria para cima do irmão dele, dando um socaço na fuça dele e arremessando ele para longe. O irmão do Krix, vendo que ia azedar, ele comeu a frutinha especial e fica muito forte. Mas mesmo assim não foi suficiente para suportar a fúria do nosso protagonista, né? Que depois de outro porradão arremessou para mais longe ainda. E dando um fim logo a esse Arrombex, irmão do Krix, mais do que merecido. A equipe especial que monitora o continente de Magmel percebe uma atividade muito estranha dos monstros. Eles aparentam estar mais agitados do que o normal, o que gera um grande confronto. Nosso protagonista, depois da missão, volta para sua base, para poder descansar. E acabou utilizando muito poder para derrubar todos aqueles monstros. Mas não demora muito tempo para que um novo cliente entre na sala, implorando por sua ajuda. A garota loira chamada Emília pede para Iniu salvar seu pai. Está em Magmel. Depois de recusar de imediato, ele pensa um pouco e acaba aceitando a proposta. Junto com Emília, nosso protagonista se dirige para o continente, uma grande equipe de resgate que está armada até os dentes. Quando a equipe chega de helicóptero por cima do perímetro, os soldados pulam de paraquedas. O problema surge quando uma fera gigante aparece atraída pelo sangue dos monstros mais fracos. O monstro arremessa um monte de pedra contra os soldados, gerando diversas baixas. Depois da confusão toda, Iniu salta da aeronave pousando perto de um míssil que caiu e não detonou. Nosso protagonista usa seu poder para criar uma base metálica e abrigar o míssil, mas o monstro gigante começa a seguir ele até uma base de pesquisa. De frente com o monstro, o míssil é disparado e o acerta em cheio,
abrindo uma cratera gigantesca e mandando ele de base, né? E como um bom cavalheiro, até protegeu a loirinha da chuva de sangue, né? Já na cidade, nosso protagonista conversa mais um pouco com Emília, e ela o agradece por toda a ajuda e por ter salvo seu pai derrotando aquele monstro. Alguns dias se passam e Neil recebe um homem muito rico em seu escritório. Ele solicita um trabalho de resgate bastante perigoso. O homem conta a história de quando era criança e possuía alguns amigos que viviam em Magmel. Ele costumava brincar com seus amigos fazendo pequenos insetos venenosos lutarem entre si, na intenção de ver qual era o mais poderoso. Mas certo dia, eles foram para o fundo da floresta e coletaram algumas espécies diferentes. E quando o veneno dos insetos foi liberado, os seus dois amigos acabaram desaparecendo. Ele, muito assustado, fugiu, e depois de muitos anos com muito trabalho e pesquisas, acabou ficando rico. E com esse dinheiro conseguiu comprar um pássaro especial, que consegue repelir qualquer tipo de veneno. Seu objetivo é contratar Iniu para resgatar seus amigos que talvez ainda estejam vivos no fundo da floresta. Assim que a missão é aceita, eles vão de helicóptero para o fundo da floresta, em missão de resgate. Nosso protagonista vai caminhando até que se depara com algumas flores, que o atacam violentamente. Apesar de dar um pouquinho de trabalho, ele cria algumas armas com seu relâmpago negro e alveja o inimigo. Tendo algumas imaginações, o tiozinho e o nosso protagonista dão de cara numa caverna. Eles avançam nela até encontrar um jarro, que é o mesmo artefato usado na época que envenenou todos os amigos dele. Nisso aparecem dois monstros com consciência humana, e nosso protagonista percebe toda a situação, que na verdade aqueles dois amigos dele tinham se tornado monstros ao invés de morrer. O tiozinho até ameaça ter uma falsa expectativa em trazer ele de volta como humanos, mas logo cai na real, e aceita o fato de seus amigos terem se tornado monstros. Ele até solta o pássaro que ele pagou a bagatela de 20 Bitcoin, e quando ele retorna para a cidade, ele dá uma entrevista falando que vai usar fundos das suas empresas para ajudar familiares e todo o continente de Magmel. Depois de muitas missões na sequência, nosso protagonista e Zero aproveitam para dar uma saída e comer alguma coisa fora. E Neo se lembra de um episódio de quando estava sendo treinado por seu mestre, no grande continente de Magmel. Lá tinha uma garota chamada Helena. Ela foi encontrada prestes a ser atacada por um monstro. No entanto, o mestre de Neo a salva. Muitas pessoas na cidade reverenciam o nome de Helena, pois ela cuida de diversas crianças e dedica muito do seu tempo para ajudar os necessitados. Zero especialmente ficou bastante comovida quando soube que Helena tinha desaparecido, e mesmo contra a vontade de Neo, começa uma missão na intenção de resgatá-la. Nossos protagonistas têm muitas escolhas, se obrigam a ir realizar as buscas juntos com sua parceira Zero. Nisso, os dois embarcam em um helicóptero e seguem para a próxima missão de resgate. Chegando na floresta de Magmel, nosso protagonista se vê cercado por dezenas de monstros. Com muita dificuldade e ainda desconfortável por ter que salvar uma mulher que lhe odeia, ele acaba dizimando todos os monstros. Ele acaba se lembrando de seu mestre, quando ele dizia que não importa se a pessoa que será resgatada é boa ou ruim, o que importa é salvar a pessoa. Então, com isso na cabeça, nosso protagonista começa uma luta feroz com um monstro gigante. O animal começa a lançar diversos disparos de feixe de luz contra ele, e com muita habilidade, nosso protagonista consegue acertar alguns golpes no monstro, e o repelindo para longe. Zero localiza o monstro que o atacou e vê uma cena bem perturbadora. Helena estava fatiando o monstro e pegando seu coração, e dizendo que usará aquilo para salvar as criancinhas. Que na verdade era uma puta lorota, né? Pois o objetivo de Helena era vender aquilo por um valor bastante alto e ficar rica. Nosso protagonista fica putaço, pois dezenas de pessoas deram suas vidas para proteger Helena, e ela buscava apenas usar essas pessoas para derrotar os monstros e trocar esses espólios de luta por muito dinheiro. Muitos monstros aparecem cercando nosso protagonista e Helena, mas Zero, que finalmente entendeu a situação, pede para o nosso protagonista ficar parado e sair do local, deixando assim Helena com sua loucura para trás. De volta para a cidade, os dois percebem que não era apenas Helena que tinha um parafuso solto, mas toda a cidade que a adorava como se fosse uma santa sem pecado algum, e que na verdade tudo aquilo parecia uma lavagem cerebral. No entanto, a missão já havia terminado, por isso eles seguiram seu caminho. Nosso protagonista é amigo de longa data de Denden, um comerciante de itens para exploradores do continente de Magmel. Na loja dele são encontrados diversos tipos de granadas e suportes para aventureiros, mas sempre que Neo entra na loja de Denden, ele arruma uma forma de conseguir desconto, criando desculpas, dizendo que os produtos possuem algum tipo de defeito, como é o caso de uma granada de luz, que anos antes tinha explodido na loja. Nessa nova visita do nosso protagonista, Deden estava preparado, por isso verificou todos os produtos e instalou dezenas de câmeras para evitar que nosso protagonista alegasse qualquer tipo de defeito e obtesse descontos. Depois de pagar a conta que fez no cartão, Neo estava saindo da loja, e Zero usou seu poder para cair uma placa da loja em sua cabeça. Usando sua outra mão, ela usou um olho vermelho para simular sangue. Nisso o teatro estava feito.
E na certa, Inil disse que por causa daquele acidente deveria receber um desconto pelos produtos que comprou. Mais uma vez, Dendem foi enrolado pelo caçador pilantra, Inil. No dia seguinte, nosso protagonista estava de folga do serviço e buscou voltar à loja de Dendem para dar um passeio pela cidade. Não demora muito para eles ficarem se provocando. Claro que nosso protagonista sabotou o carro de Dendem. Por conta disso, quase houve um acidente no caminhão, pois os freios estavam cortados. O resultado foi Dendem caindo penhasco abaixo e sendo salvo por uma boia jogada pelo nosso protagonista. Logo depois, em seu barco, Dendem se prepara para velejar. Mas do nada, surge Niu junto com Zero. Eles falam sobre o poder de recriar objetos. E nosso protagonista do nada entrega uma granada sem pino para Dendem. Ele pega a granada e descobre que não tem pino. Quando atira ela, acaba quicando e ficando dentro do barco, que explode. Ainda no mesmo dia, Dendem desiste da ideia de velejar ou de andar de carro e segue para pular de asa delta. Mas nosso protagonista não tinha intenção de desistir. Por isso, junto com Zero, o encontra no ar e dá uma forcinha marota, criando uma espécie de ventilador, que faz a asa delta perder o controle e Dendem ficar num caminho cheio de porcos. Por mais bizarro que pareça, nosso protagonista fez tudo isso só para obter desconto na loja de Dendem. Já terminado o dia de folga, em seu escritório ele lembrava dos velhos tempos com seu mestre e os treinamentos. Até que do nada assistindo um programa de gatos, Zero deseja muito ter um. Então começa a torrar a paciência do nosso protagonista. Mas ele não liberava de jeito nenhum, já que não seria viável, já que as missões demandavam muito tempo e eram perigosas. De volta para sua imaginação, nosso protagonista recordava de seu mestre que era muito poderoso, ainda quando treinava com ele. A força bruta e as técnicas usadas eram muito avançadas. Certa vez, Inil percebeu a presença de alguns aventureiros que tinham morrido em missão. Junto deles, achou um monstro parecido com um cachorro e resolveu adotar o pet. Levando o monstro até seu mestre, ele aceitou, mas ficou bem atentado ao que poderia acontecer de pior, pois um deslize seria fatal, tendo em vista do sangue atrair outras bestas. Certo tempo depois, vagando pela floresta, nosso protagonista encontrou um aventureiro preso em uma armadilha. Este aventureiro queria, na verdade, aplicar um golpe em quem fosse salvar ele, mas nosso protagonista, como era muito esperto, logo sacou a ideia e interrogou o explorador. O problema começou quando o monstro de estimação de Niu lambeu o sangue da perna do aventureiro, e tornando simplesmente um monstro gigante e assustador. Por conta dos seus instintos ferozes, este monstro acabou esmagando o aventureiro, e em seguida, começou a comer os restos do corpo. E Niu foi obrigado a agir para matar o monstro. Mesmo com o coração partido, ele teve que fazer isso, pois caso não agisse rápido, poderia sair na pior. Seu mestre até chegou e buscou consertar a sujeira do seu aprendiz, mas nosso protagonista disse a ele que, como era seu bichinho de estimação, cabia a ele mesmo resolver. Depois de levar uma surra com lembranças correndo em sua mente, nosso protagonista cria uma espada e finalmente vence o monstro. A única recordação era um colar criado para ele, que foi dado de presente, e que durante a luta caiu no chão. Depois de contar toda essa história para Zero, surge uma garota no escritório de Niu, que convenientemente solicita uma missão de resgate de seu bicho de estimação. E nem faz sentido ele recusar esse pedido, né, pessoal? Ainda mais usando o pijama do Agostinho Carrara, né? E eu vou aproveitando e ficando por aqui, pessoal. Caso você queira uma parte 2, deixa aqui nos comentários. Se gostou do resumo, não esquece de fortalecer deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!